Graça e a paz a todos. Amém. Amém. Os irmãos, enquanto eles estão de pé, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Aliás, vamos ver um pouquinho antes, no 19, desde o versículo 19. Então, Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, nós estamos já começando a se direcionar para o final da exposição do livro de Apocalipse. Tenho aqui exposto desde o capítulo 1, versículo 1, indo versículo a versículo até chegarmos hoje nessa passagem. E se Deus permitir, iremos em breve estar concluindo a exposição do livro de Apocalipse mais uma vez. E relembrando aqui o final no último culto, domingo passado, nós havíamos finalizado aqui com esses versículos do capítulo 19, do versículo 19 até o início do capítulo 20, ali o versículo 3. Eu concluí a mensagem com essa passagem. Mas eu queria aqui, não vou me ater tanto nessa passagem, afinal eu já comentei sobre ela no último culto, mas fiz questão de ler novamente, eu quero fazer alguns comentários, mesmo que breves aqui, porque é importante para entendermos a sequência. E até mesmo porque este capítulo, ele é um capítulo bastante disputado, no sentido das interpretações divergentes que existem entre as igrejas. Então tem aqueles que nós temos 3 linhas principais de interpretação aqui em relação a essa questão que é o milênio. Nós vimos aqui
pelo menos 6 vezes, né, a palavra 1000 anos, né, as palavras, né, 1000 anos, essa expressão, 1000 anos. Por isso que isso dá nome, né, ao que a gente conhece como milênio. E a posição, né, essa interpretação sobre o milênio, existem pelo menos 3 posições. São 3 principais, pelo menos assim, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Vou falar das 3 principais, tá? O que é o amilenismo? O amilenismo entende que o milênio já teria iniciado lá na crucificação, quando Cristo triunfa, né, na cruz sobre Satanás, triunfa sobre os principados e potestades, que ali começaria o milênio e ele terminaria na segunda vinda de Cristo. Então essa posição, ou seja, que nós já estaríamos no milênio, né, e que a ressurreição que fala aqui, né, quando diz assim, e os outros mortos não reviveram, né, mas fala daqueles que viveram, então que essa ressurreição que falaria ali seria uma ressurreição apenas nesse sentido, né, daqueles que nascem de novo. E nós temos e daí se baseiam, né, os amilenistas se baseiam para dizer que essa ressurreição aqui seria essa ressurreição espiritual, que todo crente tem essa experiência, né, quando se converte ao Senhor. Usam, por exemplo, o texto lá de Efésios, capítulo 2, né, que nós ressuscitamos com Cristo, né, e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, normalmente se baseiam, né, em passagens como essa para dizer que aquela ressurreição ali não seria uma ressurreição do corpo, mas sim uma ressurreição apenas espiritual. Tá? Nós aqui não temos esse posicionamento, tá? Amilenista, por mais que nós respeitamos, né, não vamos considerar aqueles que interpretam, né, conforme os amilenistas, não vamos considerar essas pessoas como não sendo irmãos, são nossos irmãos em Cristo, se converteram, nasceram de novo, são nossos irmãos em Cristo. Nós podemos ter uma divergência em relação a essa interpretação, né? Não concordamos com essa interpretação, mas não vamos colocá-las no inferno por causa de entender de maneira diferente esse aspecto do milênio. E tem uma outra posição que hoje ela é bem minoritária entre as igrejas. Ela ainda existe, né? Mas ela já teve alguns séculos atrás, né? Se alguém já ouviu falar de Jonathan Edwards, né, dentre outros, né, do seu tempo, né, foram grandes pregadores, avivalistas, né, naquele período ali, mais ou menos assim, dos anos 1700 até ali pelos anos 1900, esses 2 séculos, a posição que era majoritária entre as igrejas protestantes era a posição pós-milenista. O que é o pós-milenismo? Entende que acontece o milênio e depois, né, ocorre a vinda de Cristo. Tá, mas daí, né, alguém pode olhar assim, então não é a mesma coisa que o amilenismo? Né? Não é a mesma coisa que o amilenismo, porque no amilenismo, como eu já disse, o milênio ele já teria iniciado lá na crucificação. E desde então seria até a segunda vinda. Só que no pós-milenismo, entende que nós não estaríamos ainda no milênio, né, mas que viria um tempo de avivamento ainda futuro, onde o evangelho seria triunfante sobre toda a terra, né, o conhecimento do Senhor ia encher toda a terra, e então esse período de grande avivamento e por causa do poder do evangelho iria, né, as sociedades, as nações serem transformadas, né, por esse alcance do evangelho em toda a terra. Então isso seria, né, um período que os pós-milenistas entenderiam que seria o cumprimento do milênio. E após um período longo de tempo, de avivamento, desse poder do evangelho em todas as nações, então aconteceria um período curto de apostasia e logo após, então, a vinda de Cristo. Esses são os pós-milenistas. Hoje é uma posição minoritária, tá? Mas ela já foi uma posição, podemos dizer assim, até majoritária no meio, né, protestante, assim, conforme disse naqueles séculos passados. E a posição que, principalmente no Brasil, né, Estados Unidos, quem sabe também, né, acho que mais no Ocidente aqui, ela é uma posição majoritária hoje, é a posição pré-milenista. Ou seja, que entende que Jesus volta e após a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, é que se inicia o milênio. Se inicia esse período, né, de um governo literal
de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Essa é a posição pré-milenista, ou seja, a vinda de Cristo ela é antes do milênio, por isso pré-milenista. E essa é a posição que nós adotamos, nós interpretamos dessa forma, nós cremos que se dará assim, que a vinda de Cristo, ela antecede, ela precede o milênio. Então o milênio ele acontece após Jesus voltar, e não antes da volta do Senhor. Agora a gente falei aqui dessas 3 posições, né? Agora a gente vai entrar no texto e a gente vai, então, não que o objetivo hoje seja responder qual das 3 posições é a correta, tá, meus irmãos? O objetivo é expor a Escritura, o que a Escritura tem para nós. Mas nós, pela exposição da Escritura, nós vamos poder também chegar a uma conclusão de qual pelo menos dessas 3 principais interpretações é a que melhor se encaixa com o que o texto nos traz, com as informações que nós temos a partir do texto. Tá? Então vamos lá, capítulo 19, versículo 19, diz assim: "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército." Então nós temos ali, a besta é o anticristo. Ele reuniu, conforme a gente viu, quando a 6ª taça da ira de Deus foi derramada, diz que da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta, saíram espíritos imundos e reúnem os reis da terra para a peleja. Aquela peleja conhecida como Armagedon. Então eles são reunidos, os reis da terra, os exércitos são reunidos para a batalha de Armagedon, que ela se dará antes da vinda de Cristo. Eles estarão reunidos justamente com o objetivo de fazerem guerra contra Cristo. Como diz aqui, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então está aqui o anticristo, o falso profeta e os reis da terra, todos e os seus exércitos reunidos. Versículo 20. Vejo que não há uma menção aqui dos detalhes de uma batalha. Simplesmente, nós já vemos imediatamente a besta, o que acontece? A besta foi presa. Não dizem que houve ali uma batalha e eles se esforçando e tentando, mas não conseguiram, por fim não conseguiram. Não, eles nem conseguem, eles não têm força suficiente nem para conseguir impor qualquer tipo de resistência a Deus. Por isso que não é descrita aqui uma batalha de fato. Simplesmente é dito, e a besta foi presa, ou seja, o anticristo, ele é preso, e com ela, juntamente com o anticristo, com a besta, o falso profeta, que diante dela, que diante da besta, diante do anticristo, fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Ou seja, o falso profeta é aquele que é dado a ele poder para operar milagres, para até mesmo fazer descer fogo do céu, para enganar os homens, para que eles tanto adorem a besta, adorem a sua imagem, como diz aqui, e recebam também o sinal da besta, a marca da besta. Ele enganou os que receberam o sinal, ou a marca da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois, então, o anticristo e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles são aqueles que inauguram o lago de fogo. Até então, o lago de fogo estava só preparado, mas não havia ninguém lá ainda. Mas aqueles que inauguram o lago de fogo são o anticristo e o falso profeta. Isso quando? No dia em que o Senhor Jesus volta a esta terra. Nesse mesmo dia, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, todos os demais que estavam ali para a batalha, os reis, os exércitos, todos são mortos, são executados. Não existe, nenhum deles permanece vivo após esse encontro com o Senhor e os seus exércitos. O que é dito aqui? Quem são os que são mortos? É todas as nações da terra que são mortas? Está escrito aqui? Não está escrito que todas as nações da terra são mortas.
Está escrito assim, ó, os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Mas os demais quem? Os demais que já haviam sido mencionados antes. Ó, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Então, quando fala os demais que foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, esses demais está falando de quem? Dos reis da terra e os seus exércitos reunidos. Ou seja, aqueles reis e exércitos que estavam reunidos ali para a batalha de Armagedon, estes são mortos. Só que em nenhum momento é dito que todas as nações da terra se reuniram em Armagedon. Então, percebam, não são todas as nações da terra que são mortas. Tá? As nações da terra, muitos vão permanecer vivos. Por quê? Porque vão entrar no milênio. Vão entrar no milênio. Nós, o povo de Deus, o que vai acontecer no dia da vinda do Senhor Jesus? Nós vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Aqueles que tiverem morrido em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos até o dia da vinda do Senhor, nós seremos transformados e, juntamente com aqueles que ressuscitaram, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E nós seremos justamente esses exércitos que vêm junto com o Senhor. Nós já vimos aqui no culto passado, capítulo 19, a descrição dos exércitos, né? Nós fazemos parte desses exércitos que vêm com o Senhor. Agora, no capítulo 20, o que acontece? Diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele tinha a chave do abismo. Que abismo é esse? É o mesmo abismo que já havia sido aberto ao toque da quinta trombeta. Então, quando nós vemos aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho no livro de Apocalipse. No capítulo 9 e versículo 1. Diz assim, e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e assim vai descrevendo aqui, né, essa quinta trombeta, as consequências dessa quinta trombeta. Mas vejam, um anjo aqui abre, né, porque essa estrela, né, que é descrita aqui é um anjo. Né, várias vezes no Apocalipse nós vemos essa referência, né, os anjos sendo simbolizados, né, por meio de estrelas. Então, essa estrela que do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ela abre o poço, só que nesse momento da quinta trombeta, quando o poço é aberto, saem de lá aqueles que estavam no abismo. Agora, no capítulo 20, e versículo 1, ocorre o oposto. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, Satanás ele é amarrado, ele é preso com uma grande cadeia. Ou seja, tudo isso é para mostrar, sabe, que a prisão de Satanás ela é completa. Não vai haver possibilidade alguma de Satanás poder fazer nada. Ele não pode fazer nada no momento em que ele é preso. Por isso que é dito assim, dessa forma, né? Ele é preso com uma grande cadeia. Havia uma grande cadeia na mão daquele anjo que vai prender a Satanás. Ele prendeu o dragão. Aqui no Apocalipse, a forma mais comum, né, com que foi feita referência a Satanás é com essa expressão, o dragão. Por isso, né, a primeira menção aqui é dito, né, ele prendeu o dragão. Mas aí vai novamente trazendo, né, à tona quem é esse dragão. O dragão é a antiga serpente, aquela que lá no Éden enganou a Eva e que por causa disso veio a consequência, a queda do homem, porque Adão não foi enganado, mas a sua mulher deu a ele de comer e ele comeu. Então, né, aquela antiga serpente que ocasionou a queda da humanidade é esse mesmo aqui, é o dragão, é Satanás. É dito assim, ó, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Vê as duas expressões, diabo e Satanás. Por quê? Diabo tem o sentido de acusador.
ou caluniador. Por exemplo, nós vemos referência a isso, a essa função de Satanás, né, de nos acusar e até mesmo inventando calúnias sobre nós. Vamos pegar um exemplo. Quando lá no livro de Jó, Jó está lá servindo a Deus, é um homem temente a Deus. O que Deus fala a respeito de Jó para Satanás? Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Vai descrevendo, né? Jó. Será que Deus não tinha conhecimento de quem era Jó? Será que Satanás conhecia Jó melhor do que o próprio Deus? Com certeza não, né? Deus, que é onisciente, que conhece, que sonda os corações, que esquadrinha os corações, conhecia a Jó infinitamente mais do que Satanás. Mas Satanás lança acusações contra Jó. Ele te serve porque tu cercaste ele com uma sebe. Ele tem tudo, né, que ele precisa e tal. Então ele te serve. Eu tiro agora o que ele tem para ver se ele vai continuar servindo, ver se ele não blasfema na tua cara. Aí Deus sabia do que ele estava falando, conhecia muito bem a Jó e vai lá então. Aí Satanás, é autorizado então Satanás tirar aquilo que Jó tinha, inclusive os seus filhos. Jó blasfemou de Deus, como Satanás havia dito que ele ia fazer? Não. Mesmo depois de ter perdido tudo, ele vai e adora o Senhor. E não pecou com sua boca. Então, assim, da mesma forma, Satanás ele vai fazendo acusações ao longo dos tempos. Ele sempre teve esse, e infelizmente até hoje ainda tem esse acesso para acusar. Ele é o nosso acusador. Apocalipse capítulo 12, e versículo 10 e 11 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Satanás, ele é o diabo, ou seja, ele é o acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite. Mas vai chegar um momento onde ele vai ser derrubado, onde ele não vai mais ter posição alguma de ter acesso para nos acusar mais. Quando é esse dia? Justamente quando vai se iniciar a grande tribulação. Aí não é mais permitido ele ter esse acesso para nos acusar. Aí ele vem no seu último ímpeto de ira, né? E por isso existe, né, esse período, né, da grande tribulação, onde ele promove a maior perseguição ao povo de Deus de todos os tempos. Uma perseguição mundial como nunca foi antes vista. E esse período é que é o período da grande tribulação. Agora, aqui por fim, esse período que é breve, né, que Satanás teve para poder manifestar a sua ira e perseguir o povo de Deus, que é um período de 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Esse período cessou aqui. Então Satanás, o diabo, ele é amarrado por 1000 anos. Quando fala aqui Satanás significa um opositor ou adversário. Esse é o significado de Satanás. Satanás é opositor ou adversário. Ou seja, ele é o principal inimigo, né, adversário, opositor de Deus. Mas agora, nessa oposição de Satanás a Deus, existe algum tipo de, vamos dizer assim, de medição de força, assim? Não. Não existe nenhum tipo de medição de força entre Deus e Satanás, porque Deus, ele é todo poderoso. E Satanás, qualquer poder que Satanás tenha, é Deus quem permite ele ter. Ou seja, qualquer poder que Satanás tenha, ele próprio, na verdade, não tem. É somente aquilo que Deus permite que ele tenha. Porque a própria existência de Satanás, ela é sustentada pelo Senhor, porque Deus sustenta a existência de todas as coisas. Tudo que existe só existe porque Deus permite que essas coisas continuem existindo. Todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra do seu poder. E isso envolve todas as coisas. Não só as nossas vidas, nós somos crentes, nós que cremos no Senhor, que fomos salvos, não é só nós que somos sustentados pela palavra do seu poder.
Os ímpios que estão vivos porque são sustentados pela palavra do seu poder. Os anjos, os demônios, a criação, todas as coisas que existem, que foram criadas por Deus, somente continuam a existir porque são sustentadas pela palavra do seu poder. Ou seja, se Deus quisesse simplesmente, não quero mais que Satanás exista. Ele não precisaria fazer nada, era só Deus desejar que Satanás não existisse mais, se Deus quisesse assim. Satanás não teria nada o que fazer, ele simplesmente iria deixar de existir. Ponto. Então, Deus, não existe nenhum tipo de possibilidade de alguém de fato, literalmente, se opor e ter qualquer chance de fazer qualquer coisa contra Deus. Deus é todo poderoso. E aí, este anjo, né, que tinha a chave do abismo, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selos sobre ele. E ali, ou seja, ali o encerrou, ou seja, completamente fechado, sem possibilidade alguma de ter contato com alguém de fora, né, do abismo. E pôs selos sobre ele, né, aqui nos faz lembrar, né, de Daniel. Daniel era um homem temente ao Senhor, um profeta do Senhor. Quando o rei Dário ele foi convencido a fazer uma lei para que por um período de 30 dias ninguém fizesse oração a nenhum tipo de Deus, mas todos os pedidos fossem feitos ao próprio rei. E ele acabou assinando aquela lei, acabou, né, botando o seu carimbo ali, o seu anel, né, selou e foi promulgada aquela lei. Mas Daniel, né, o princípio, né, de mais importa, né, obedecer a Deus do que aos homens, isso não foi algo criado nem inventado por Pedro ali, né, naquele momento onde estava ali pregando o evangelho, né, e mesmo recebendo a ordem, né, de autoridades para parar de pregar, né, Pedro vai lá e diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse princípio, meus irmãos, é um princípio que ele é desde o início. Desde o início as coisas funcionam dessa forma. Sempre o povo de Deus teve que tomar decisões entre obedecer a Deus ou aos homens. Vamos citar alguns exemplos. As parteiras lá no Egito, quando o faraó manda, né, elas matarem os filhos das hebreias quando nasciam. Elas obedeceram a Deus e não aos homens. Daniel, agora vou focando aqui novamente no exemplo. Poderia dar outros exemplos da Bíblia, assim, mas Daniel, a lei estava lá. Por 30 dias não podia fazer oração. Agora, Daniel orava 3 vezes no dia. E ele continuou orando as 3 vezes no dia. Entrava no seu quarto, a janela estava voltada para Jerusalém, ele orava ao Senhor. E aí, então, ele foi pego em flagrante. Porque um dia entrava, estava lá só espiando, aí quando viram, ele entrou no quarto, abriram, estava lá orando. Foi pego. Aí ele foi preso, acusaram ele diante do rei, rei, ele transgrediu aqui a lei que tu promulgou. Ele estava orando a Deus. E aí, o rei, que gostava muito de Daniel, o rei tentou livrar ele de um jeito e do outro, mas nem o próprio rei podia ir contra a lei que ele havia estabelecido. E aí, então, ele disse, foi tu que editou e sabe que as leis, né, aqui do nosso povo que não podem ser revogadas. Aí, tudo bem, aí ele foi lançado na cova dos leões. Foi colocada uma pedra em cima da cova e, para que aquela pedra não fosse removida, não houvesse chance alguma de Daniel ser... aquela pedra ela foi selada com o sinete do rei e dos seus grandes, dos príncipes. Então aquela pedra foi selada, para quê? Ou seja, a sentença não ia ser mudada e não havia escapatória. De maneira semelhante, Satanás, né, ele é lançado no abismo, o abismo ali é encerrado, ou seja, é fechado completamente e é posto um selo sobre ele. Ou seja, porque não vai ser mudado, não vai ser permitido nenhum tipo de... Né, ele por 1000 anos vai ficar completamente isolado, trancado, preso lá no abismo. Os irmãos terem uma noção, o abismo não é um local bom para um demônio.
aqueles milhares de demônios, né, aquela legião que estava no endemoniado gadareno, quando Jesus está lá expulsando aquela legião, eles rogam ao Senhor para que não fossem mandados para o abismo. Eles clamam a misericórdia, né, para que não fossem enviados para o abismo. E o Senhor Jesus, naquele momento, concedeu que eles não fossem mandados para o abismo. Por quê? Porque ele teve misericórdia deles, ou porque... né, por causa que o propósito do Senhor, né, não era aquele, de enviá-los naquele momento. Tá? É isso. Então o Senhor não os enviou, mas agora vejam como o medo que eles tinham de ir para o abismo. Porque nem todos os demônios estão no abismo. Os demônios são os anjos que caíram. Nem todos os anjos que caíram estão no abismo, mas tem alguns anjos que estão no abismo. E por isso aqueles que não estão não querem ir para lá. Nós vemos, por exemplo, na carta de Judas, no capítulo 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O que é isso? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isso aqui é o abismo. Nós vemos também na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aqui mais uma vez nós vemos uma expressão muito semelhante àquela de Judas, né? Ou seja, eles sendo precipitados no inferno. Aqui o termo para inferno é um termo único. Tá? Ele só aparece aqui em 2 Pedro, porque nós temos normalmente, para a palavra, para traduzir, né, o que é traduzido por inferno no português, no grego nós temos 3 palavras. Palavra Hades. Hades é o inferno no sentido, o local para onde os ímpios, por exemplo, vão hoje. Atualmente os ímpios vão para o Hades, tá? Mas não é o local de tormento eterno. Tá? O local de tormento eterno é o lago de fogo. E o lago de fogo nós podemos identificar com uma outra palavra grega que é Gehenna. Gehenna é a palavra que ela também é traduzida por inferno, mas que ela vai fazer referência a esse tormento, a essa punição eterna. E nós temos aqui a palavra tártaro. É a única vez que aparece a palavra tártaro e foi traduzida por inferno aqui também. Então, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, no tártaro. O que é o tártaro? O tártaro justamente é o abismo. Então, o tártaro é esse abismo para onde os demônios são lançados. Ou seja, os homens ímpios não são lançados no abismo. Não nesse sentido, né, no mesmo local exato, né, dos demônios. Eles são lançados no Sheol ou Hades, né, no inferno, né, mas não é o mesmo compartimento para onde vão os demônios. Tá? Mas agora, Satanás aqui, ele não está preso no abismo hoje, mas ele vai estar na vinda de Cristo. Então, quando Jesus voltar, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, mas Satanás não é lançado no lago de fogo junto com eles. Por quê? Porque Deus tem ainda propósitos com Satanás. Como diz aqui, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Então Deus tem um propósito com Satanás aqui. Deus vai querer soltá-lo mais uma vez, depois de completados 1000 anos. Olha só, lançou-o no abismo, ali o encerrou, pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Essas nações, para que não mais engane as nações. Isso aqui pode estar falando de nós, meus irmãos? Não está falando de nós. Porque não vai haver possibilidade alguma de nós sermos enganados especialmente após a vinda de Cristo. Por que não, meus irmãos? Porque após a vinda de Cristo nós teremos um corpo transformado. Hoje o nosso corpo, ele tem uma natureza pecaminosa ainda. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa que resta em nós, que precisamos mortificar
dia a dia, mas ela ainda está presente. E até a vinda de Cristo, ela ainda estará presente conosco. Mas quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos serão transformados. Nós seremos renovados, nós seremos revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. Não é apenas de incorrupção, é de incorruptibilidade. O que isso significa? Que não é possível ser corrompido. Então nós não vai ser mais possível que nós sejamos corrompidos, tentados a pecar, a se desviar de Deus. Hoje nós somos tentados, mas quando o Senhor Jesus vier e nós estivermos em corpos incorruptíveis, imortais, não será mais possível nós sermos tentados. Não vai mais haver pecado em nós, não vai mais haver natureza alguma pecaminosa em nós. E nós seremos confirmados para sempre na presença do Senhor. Então aquela fala, né, que algumas igrejas, né, falam hoje, né, uma vez salvo, salvo para sempre. No nosso estado, na nossa condição atual, eu não entendo que isso seja uma verdade. Tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando o Senhor Jesus voltar e nós tivermos nossos corpos transformados, aí sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí sim, não tem mais volta alguma. Vamos pegar aqui uma palavra que ela deixa isso bem claro. Tá? É justamente a palavra que um dos textos mais conhecidos sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos aqui, ó, versículo 16 ao 18. Aliás, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós estaremos por um determinado tempo com o Senhor ou nós estaremos sempre com o Senhor? Sempre. Ou seja, nunca mais essa condição vai mudar. Para sempre. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor e isso nunca mais vai mudar. Ou seja, nós estaremos os 1000 anos com o Senhor e quando finalizar os 1000 anos, nós não vamos participar daquela tentação. Não, pelo contrário, nós seremos... Vamos só adiantar um pouquinho, depois a gente já vai chegar lá, eu falo novamente aqui mais alguns detalhes. Olha o versículo 9. E subiram sobre... Apocalipse 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram... Vê, as nações que serão enganadas, elas vão cercar o quê? O arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, elas vão nos cercar. Como se houvesse alguma possibilidade de guerrearem, batalharem e vencerem. Então, quem vai ser cercado? Quem será o alvo, né, dessa batalha? Satanás ele vai ser solto, vai enganar as nações, vai as ajuntar em batalha, em peleja, e essas nações irão cercar o acampamento dos santos, ou seja, o nosso acampamento. Ou seja, nós não vamos ser tentados a lutar contra nós mesmos, mas as nações sobre as quais nós estaremos governando, essas nações que estarão sendo governadas pelo povo de Deus, essas nações é que serão enganadas no final do período do milênio e serão ajuntadas em batalha contra nós, que somos aqui descritos como o arraial dos santos. Mas, voltando ali, então depois disso importa que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Tá? Eu quero abrir aqui um texto de Apocalipse, capítulo 24. Aliás, perdão, Isaías. Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Versículo 21 ao 23. Isaías 24, versículos 21 ao 23, diz assim: E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra? Do que está falando aqui essa profecia, meus irmãos? Justamente do dia da vinda do Senhor Jesus.
onde ele vai executar seus castigos, tanto sobre os exércitos do alto nas alturas. Do que está falando aqui? De Satanás e seus demônios. Nós já vimos aqui que Satanás será preso e lançado no abismo. Será que é só ele e os demônios vão estar tudo soltos, vão continuar soltos no período do milênio? Não, Satanás ele é mencionado aqui porque muitas vezes na Escritura, como ele é o representante de todo esse reino das trevas, várias vezes na Escritura há uma menção apenas a Satanás. Mas, quando Satanás é mencionado, quem está por trás, né, das tentações e de tudo que acontece nesse mundo, assim, no que tange, né, ao reino das trevas, não é somente, né, Satanás. Satanás é um ser finito, que não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou seja, ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Então, Satanás, ele opera não sozinho, ele opera juntamente com 1/3 de anjos que caíram juntamente com ele. E todos estes são lançados, por mais que não há aqui uma menção, né, expressa disso, mas lá isso não há essa menção lá em Apocalipse, tá? No versículo 1 ao 3 que a gente acabou de ler. Mas agora, aqui há essa menção. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas? Ou seja, isso aqui é uma menção ao castigo que será dado a Satanás e todos os seus demônios, todos os seus anjos, que estão juntamente com ele. Todos eles serão castigados e serão, então, lançados, precipitados no abismo. Então, aqueles demônios que naquele dia pediram para Jesus, não nos mande para o abismo. Mas nesse dia, no dia da volta do Senhor, eles serão lançados, querendo ou não, serão lançados no abismo juntamente com Satanás. Não vai restar um demônio aqui na Terra, tá, meus irmãos? Nenhum. Durante todo o período do milênio. Os 1000 anos de reino de Cristo aqui na Terra, não vai haver demônio algum aqui tentando qualquer coisa. Então pensa, só isso, meus irmãos. Só com a remoção dos demônios. Pensa que bom que vai ser esses 1000 anos aqui na Terra. Se só isso de bom, fosse a única coisa boa que fosse acontecer, eu vou tirar todos os demônios e vou estar aqui governando. Já seria uma coisa maravilhosa, né, esses 1000 anos. Mas tem mais. Então, continuando, os reis da terra sobre a terra, né, serão castigados, ou seja, o anticristo, o falso profeta, os reis que estavam ali reunidos para a batalha, todos serão castigados. 22. E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Quando diz assim, serão ajuntados como presos numa masmorra, aqui está falando justamente de Satanás e seus demônios sendo lançados no abismo, que é essa masmorra para onde eles serão lançados, esse cárcere. Mas quem será lançado lá também? Não necessariamente no mesmo compartimento, no abismo, mas sim lançados no Hades, no inferno. Os ímpios, os reis da terra, e os seus exércitos, que serão mortos também naquele dia, serão lançados no inferno, serão lançados no Hades. Mas olha o que é dito no final do versículo 22, Isaías 24, versículo 22. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. Ou seja, passado o período do milênio, que são esses muitos dias, Satanás vai ser solto, e vai ser, posteriormente, então, vai enganar as nações, e depois é lançado no lago de fogo. Todos aqueles ímpios, os reis da terra, e tal, que estavam ali no inferno, após o milênio, eles serão ressuscitados e serão julgados diante do trono branco. A gente não vai abordar hoje essa questão do trono branco, vai ser, se Deus permitir, no domingo que vem, mas os reis da terra, eles serão ressuscitados, todos os ímpios serão ressuscitados somente depois do milênio e serão julgados no julgamento do trono branco. E por fim, e a lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante seus anciãos, gloriosamente. Aqui está falando do quê? Justamente desse período de governo de Cristo, esses 1000 anos de governo do Senhor, em Sião, em Jerusalém. Agora, voltando lá para Apocalipse 20. Tá? Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi tronos,
e assentaram-se sobre eles. Quem são esses que se assentaram sobre esses tronos? Aos quais foi dado o poder de julgar. Aqui, meus irmãos, está falando de todo o povo de Deus. Desde Abel, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, os profetas, todos os que morreram salvos antes da vinda de Cristo, todos que morreram salvos após a vinda de Cristo, ou seja, tanto antes de Cristo, né, da encarnação do Senhor, da sua morte, ressurreição, tanto os salvos antes da sua obra, como aqueles que vieram, creram e foram salvos depois da sua vida e da sua obra, da sua primeira vinda. Todos os salvos, todos que morreram em Cristo, todos que foram salvos pelo sangue de Cristo, são aqueles que se assentam sobre esses tronos e aos quais é dado o poder de julgar. Vamos abrir aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Olha só o que é dito. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós? Alguém aqui não sabia ainda que os santos hão de julgar o mundo? Todo mundo será julgado pelos santos. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos... Olha só, Paulo está aqui incluindo toda a igreja de Corinto, a quem ele estava escrevendo. Só que é óbvio que não era só Paulo e a igreja de Corinto, é todos os santos. Porque ele já começa, não sabeis vós que os santos vão julgar. Não está falando que os coríntios vão julgar o mundo, não. É que os santos vão julgar o mundo. Ou seja, é todos os santos. Todos que foram santificados pelo sangue de Jesus. Todos os salvos, que foram salvos pelo sangue de Jesus, vão julgar o mundo. Olha o versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, todos os perdidos, o mundo que jaz no maligno, será julgado pelos santos, como também os próprios anjos. Quais anjos subentende-se aqui? Não os anjos eleitos, mas os anjos que pecaram, os anjos que caíram. Estes serão julgados por nós. Voltando aqui, então, Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Nós vemos também em Apocalipse, meus irmãos. Nós temos duas promessas aqui em Apocalipse. E aqui, esse capítulo 20, aqui, meus irmãos, ele vai reunir várias daquelas promessas que Jesus ia fazendo no final, né, para as igrejas, as cartas das igrejas. Aí sempre Jesus prometia, ao que vencer, né, lhe darei, ao que vencer. E aí aqui a gente vê várias daquelas promessas cumpridas aqui. Porque olha só, vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com varas de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, os santos, os salvos, estarão reinando com Cristo e o Senhor Jesus ele vai nos dar poder sobre as nações. Nós iremos reger as nações com varas de ferro juntamente com ele. E elas serão quebradas como vasos de oleiro. Nós vemos também aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o Senhor prometendo, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, se nós temos essa promessa do Senhor, essa promessa ela foi feita para quem? Só para a igreja de Laodiceia? Ou é uma promessa para, conforme diz ali, olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa é feita para quem tem ouvidos, meus irmãos. Tu tem ouvidos? Então essa promessa é feita para ti. Aí,
Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vejam que aqui a ressurreição, meus irmãos, ela está sendo mencionada como algo anterior aos 1000 anos. Mas para nós termos certeza de que essa ressurreição aqui, ela não está fazendo referência à nossa ressurreição, nesse sentido assim, a experiência que nós temos do novo nascimento, essa ressurreição espiritual, para que nós tenhamos certeza de que não está se tratando desse tipo de ressurreição, mas sim de uma ressurreição literal do corpo na vinda do Senhor Jesus. Quem é que o Senhor mencionou de maneira especial aqui? Aqueles que enfrentaram o período da grande tribulação. Aqueles que triunfaram sobre a besta, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas. O Senhor Jesus menciona de maneira especial esses, que é para nós termos certeza de que a ressurreição que está sendo mencionada aqui é esta ressurreição que acontece antes da sua vinda. E não uma ressurreição espiritual que está acontecendo desde sempre. Desde Abel, e todos os salvos nascem de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse que Abraão, Isaac e Jacó são mencionados o nome deles, que estarão no reino de Deus, juntamente com os profetas. Será que eles não nasceram de novo? Será que o novo nascimento é algo que só acontece depois que Jesus morreu e ressuscitou? E não acontecia antes? É óbvio que acontecia antes, senão nenhum deles poderia entrar no reino de Deus. Então, todos que foram salvos pela fé. E se foram salvos pela fé, uma vez que creram, como diz lá, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, naquele momento, no momento em que qualquer um deles passou a crer no Senhor, eles nasceram de novo. Agora, isso aqui não está falando do novo nascimento. Está falando de uma ressurreição do corpo. Aquela esperança que todos tinham. Os profetas, Paulo menciona essa esperança, a esperança da ressurreição. Ele chega a dizer que era justamente por essa esperança da ressurreição que ele estava preso. Tem momentos em que ele está lá sendo julgado, ele diz, por causa da esperança da ressurreição. E aí começa um burburinho lá, saduceu contra fariseu e tal. Vejam como isso era algo, é importantíssimo nós queremos nessa esperança. E essa esperança da ressurreição está sendo mencionada aqui. Se cumprindo antes do milênio. E aí, uma vez que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar na sua vinda, vão entrar no milênio, irão reinar, irão governar juntamente com Cristo sobre as nações. Então é óbvio que essas nações não eram crentes, não eram nascidos de novo antes da vinda de Cristo. Porque se fossem homens e mulheres regenerados antes da vinda do Senhor, não fariam parte daqueles que seriam governados e posteriormente enganados por Satanás. Mas fariam parte daqueles que receberiam um corpo glorioso e estariam reinando sobre as nações. E aí ficaria um ciclo assim, Ou seja, quer dizer que eles não são pessoas que nasceram de novo antes da vinda de Cristo. Essas são as nações que entram no milênio e são governadas pelos santos. Aí diz assim, versículo 5. Só uma coisa, um detalhe. Eu já vi uma pregação milenista, onde um pastor, até muito, muito querido, respeitado aqui no Brasil, não considero ele um falso pastor, mas a falha na exposição de capítulo 20, que eu vi uma exposição dele de capítulo 20 aqui, é um pastor milenista, a exposição que ele faz do capítulo 20 aqui foi muito ruim. Porque especialmente nesse versículo 4 aqui, ele leu o versículo antes, na leitura inicial, mas na hora de expor, na exposição ele simplesmente omite. Então não vai ver ele mencionando a questão, daqueles que não adoraram a besta, a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Essa menção ele simplesmente omite depois na exposição. Por quê? Porque como é que vai se lidar com essa dificuldade para o amilenismo? Essa menção aqui simplesmente desmonta, meus irmãos, com a tese amilenista, de que essa ressurreição aqui seria apenas espiritual, e não uma ressurreição literal antes da vinda de Cristo.
antes do milênio. Mas continuando aqui, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição que acontece na vinda do Senhor Jesus. Aquela que nós lemos ali, em 1 Tessalonicenses. A ressurreição onde ocorre o arrebatamento da igreja, onde nós encontramos o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição. Agora, depois, os ímpios não ressuscitam nesse mesmo dia. Os ímpios só irão ressuscitar 1000 anos depois. Quando terminar o milênio, aí é que os ímpios vão ressuscitar. Somente para o julgamento do trono branco. A gente não vai entrar hoje, mas é somente ali que os ímpios serão ressuscitados. Continuando aqui. Então, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quem são estes, meus irmãos? Que a segunda morte não tem poder. São aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Essa promessa, ela é feita somente àqueles que estarão durante o período da grande tribulação e que não vão aceitar a marca da besta e por causa disso, e não vão adorar a sua imagem, e por causa disso serão mortos. É só a estes que é feita a promessa de que a segunda morte não vai ter poder sobre eles. Não é só a estes que é feita a promessa. A promessa já foi feita desde lá da época de João, quando ele escreve para as igrejas, aquelas igrejas receberam essa promessa. E desde então, durante esses 2000 anos, praticamente, quase, né? Não chegou ainda a fechar ainda 2000 anos da escrita de Apocalipse, mas durante esses quase 2000 anos, todos aqueles que leram e creram, a promessa foi feita para estes, e se cumprirá nestes. E mesmo aqueles que não tinham recebido essa promessa expressa, né? Ou seja, aqueles que viveram no período anterior à escrita de Apocalipse, mas não significa que porque a promessa não foi feita expressamente a eles nesses termos, não? Segunda morte não vai ter poder sobre vocês. Mas se eles foram salvos pela fé no Messias, pela fé em Cristo, essa promessa aqui se estende a estes também. Então vamos ver, por exemplo, aqui, Apocalipse, capítulo 2. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, todos aqueles que venceram, todos aqueles que permaneceram na fé, que morreram na fé, e não em seus pecados, todos esses que morreram na fé são salvos e ressuscitarão na vinda de Cristo, e sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que ressuscitam antes do milênio e reinam com Cristo durante esses 1000 anos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Ou seja, mesmo que nós venhamos a passar pelo julgamento, a gente vai entrar mais adiante, tá? Sobre quem é que vai ser julgado no julgamento ali do grande trono branco. Mas mesmo que nós venhamos a também ser julgados, mas nós não vamos precisar temer, né, a possibilidade de termos que enfrentar o dano da segunda morte. Não. O dano da segunda morte não nos atingirá de forma alguma. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele 1000 anos. Sobre aonde? É sobre a terra que nós estaremos reinando esses 1000 anos. Nós vemos no capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E está falando aqui os 24 anciãos, os 4 animais, né, eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vejam que
os 24 anciãos e os 4 animais que representam toda a igreja, todo o povo de Deus, eles foram comprados, ou seja, está falando de nós, né? Uma vez que eles representam a nós. Então, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Olha só, com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. Então, nós somos sacerdotes e reinamos com Cristo durante 1000 anos, porque, primeiramente, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos comprou, mas ele também nos lavou. E por isso nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. A parte B do versículo, a última parte do versículo diz assim, ó: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Então Jesus, ele nos comprou, Jesus, ele nos lavou no seu sangue. Então o sangue de Jesus é de fato aquilo que conquistou para nós esse direito de sermos sacerdotes e reis perante ele durante esses 1000 anos. Não é o nosso mérito, não é coisa alguma nossa própria, mas é o sangue de Jesus que nos alcançou, que nos lavou, que nos comprou. É este sangue que nos fez aptos para reinarmos durante 1000 anos. Ou seja, nós vamos reinar com Cristo, se permanecermos firmes na fé. Mas não é o mérito nosso, meus irmãos, o de reinarmos com Ele, o de sermos reis e sacerdotes juntamente com Ele. Mas é o sangue dele que nos fez capazes disso. Por fim, meus irmãos, eu vou fazer assim, ó, versículo 7 em diante, tá? Eu tinha a intenção de finalizar hoje, tá? A exposição do versículo 7 em diante. Ou seja, quando finalizar ali, né, o milênio. Mas como eu acho interessante nós abordarmos, entendermos um pouco mais sobre o próprio milênio, né, e eu tenho algumas passagens aqui separadas, né, para nós entendermos aqui algumas questões, então eu vou me aprofundar um pouco mais na questão do milênio, e aí no culto que vem, domingo que vem, a gente vai dar continuidade do versículo 7, daí até o 15. Tá? Então, abram comigo Ezequiel, capítulo 36, versículo 33 ao 38. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Versículo 33 ao 38. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Antes de a gente continuar aqui, o que acontece, meus irmãos? Com o juízo, os juízos que virão sobre a terra, especialmente quando as taças da ira de Deus, as 7 taças, descritas lá no capítulo 16 de Apocalipse, forem derramadas sobre a terra, os rios, as fontes d'água vão se transformar em sangue, o mar vai se transformar em sangue, o rio Eufrates vai secar para a batalha de Armagedon. Muita coisa vai acontecer na terra, de fato, né, especialmente então quando a 7ª taça é derramada. Um terremoto de uma proporção tal que nunca houve antes sobre a terra. Vai mexer com as estruturas deste mundo. As ilhas vão se mover dos seus lugares, os montes. Vai cair saraiva, pedras do peso de um talento dos céus sobre a terra. Então, muitas coisas assim que vão devastar as cidades das nações. Como diz lá, as cidades das nações vão cair por terra. Ou seja, as cidades serão devastadas. E Jesus volta nesse contexto. E aí, então, Jesus vai reinar sobre um mundo devastado. Vai haver uma renovação.
Vai haver uma renovação, uma restauração nessa terra. Por isso que é dito, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos que passavam. Dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Olha o que vai ser, o período milênio, meus irmãos, não vai ser um período... Senhor, rapidamente nós iremos estar ali ao comando do Senhor, o Senhor vai agir, a terra vai ser renovada, e é dito que a terra vai ser como o jardim do Éden. Então aquilo que Adão cultivava num único ponto lá, vai ser toda a terra sim. Toda a terra será como o jardim do Éden, no período do milênio, meus irmãos. A terra vai ser completamente restaurada ao ponto que, mesmo aquelas nações que foi permitido que entrassem no milênio, elas terão uma longevidade tal que será comparada com a da árvore. Mas a da árvore não é de qualquer árvore, meus irmãos. Sabe aquelas árvores que são ditas assim, árvores milenares? Que todos assim, a árvore tem 1000 anos, 2000 anos, às vezes. Tem árvores, oliveiras lá no Monte das Oliveiras que são da época de Jesus. Estão lá ainda. Sabe, se Deus permitir, eu ainda quero, né? Ir naqueles locais, assim, aqueles montes lá em Israel, especialmente Monte das Oliveiras, né? Porque o Monte das Oliveiras, meus irmãos, para mim é o monte mais especial de todos os montes descritos na Bíblia. É um monte onde a gente vê várias vezes o Senhor Jesus ali, há várias profecias, ministrações de Cristo naquele monte. É o local onde ele estava quando foi preso. É o local onde ele vai colocar os seus pés quando voltar nessa terra. Era o monte onde ele subiu, ele estava no Monte de Oliveiras quando foi elevado aos céus, mas também é o monte onde ele vai colocar os seus pés quando descer novamente essa terra. E lá tem oliveiras, eu não estou lá, nunca fui lá para presenciar, mas pelo menos é o que eu ouço falar, sobre as oliveiras que estão lá, de que algumas daquelas que estão lá estão desde aquela época de Cristo. Então existem muitas árvores que são de fato milenares, e a longevidade dos homens será como a da árvore. A gente já vai ler isso no livro do profeta Isaías, tá? A gente já vai chegar naquele texto ali. Mas vamos lá, versículo 36, Ezequiel 36. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Olha só a atuação do Senhor aqui, renovando. Isso aqui indica, esse renovo que o Senhor vai fazer sobre toda a terra. 37, assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que ele o faça. Multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Depois, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 25 ao 28. E habitarão, só o capítulo seguinte já, tá? Versículos 25 ao 28. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Quando é que isso vai acontecer? No milênio, meus irmãos. Essas profecias estão ainda aguardando o cumprimento, e elas serão cumpridas na vinda do Senhor Jesus. Abram comigo Miqueias, capítulo 4. Profeta Miqueias, logo depois de Jonas, Miqueias, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Miqueias, capítulo 4, versículos 1 ao 4, diz assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Vejam, mas nos últimos dias acontecerá. Por que últimos dias? Porque são os últimos dias, especialmente anteriores ao julgamento final, ao juízo do trono branco, ou seja, é o período do milênio. O período do milênio é o período anterior ao juízo do trono branco. E é sobre esses últimos dias que está falando aqui.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas. E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Isso aqui, meus irmãos, quando é que houve um tempo onde as nações deixaram de aprender a guerra? Agora, após a vinda do Senhor Jesus, isso aqui vai se cumprir, meus irmãos. As nações que restarão aqui na terra durante esses 1000 anos não aprenderão a guerra. No final do período milênio, tentarão, novamente guerrear. Mas durante todo o período do reinado de Cristo, esses 1000 anos, as nações não aprenderão mais a guerra. Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículos 17 ao 25. Diz assim, porque eis que eu crio... Isaías 65, versículos 17 ao 25. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quando é que vai se cumprir essas profecias aqui? No período do milênio, meus irmãos. Mas é interessante, eu quero chamar aqui a atenção, que no versículo 17 diz assim, se criam novos céus e nova terra. Só que normalmente nós associamos novos céus e nova terra somente com o período que vem depois do juízo final. Só que aqui eu quero já mencionar algo. De fato, depois, Deus usa a expressão assim, eis que faço novas todas as coisas. Falando sobre tudo, né? Ou seja, novos céus e nova terra, tudo feito novo. Só que, percebam, meus irmãos, que esse processo de Deus, aliás, o Deus fazer tudo novo é um processo. E é um processo que já se iniciou. Esse processo de Deus fazer novas todas as coisas já se iniciou. E ele se iniciou aonde? Aonde a queda começou. A queda começou no homem. Não foi? Pelo menos no que tange aqui ao que Jesus Cristo veio restaurar, ao que Jesus Cristo veio redimir, foi o homem. Satanás não foi redimido. Agora, aquilo que Deus intentou redimir, isso começou a queda no homem. Então, a nova criação começa aonde? No homem. Nós temos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vejam que a nova criação ela já começou em nós. E ela vai ser consumada, a nossa
nova criação, nós seremos, né, consumados já, completos, quando? Na vinda de Cristo. Então vejam, na vinda de Cristo, meus irmãos, essa nova criação, no que tange a nós, já vai estar completa, consumada. E aí vai começar um processo de renovação, de recriação, podemos dizer, até, da terra, que foi afetada pela queda, que foi amaldiçoada pela queda. Vai começar no milênio. E ela vai ser assim como nós, já começou hoje em nós, mas vai ser completada na vinda de Cristo. A terra vai se iniciar esse processo, nova criação, novos céus, nova terra, no milênio, mas vai ser consumado, completo, após o juízo final. Por isso que nesse período milênio, ainda vai restar, assim como nós hoje, né? Vê, somos nova criatura, eis que tudo se fez novo, mas o pecado ainda resta. Ainda resta pecado, que precisa ser mortificado. Estamos num processo de restauração, de renovação, de santificação, até aquele dia em que vai ser, de fato, consumado, completo. A terra vai ser de maneira semelhante, meus irmãos. Vai se iniciar um processo de renovação, de recriação, mas ainda vai restar nações que vão pecar. Vejam ali, né, o pecador de 100 anos será amaldiçoado, ou seja, ainda vai haver algum tipo de maldição na terra, ainda vai haver morte, porque fala de longevidade, né? Lógico que isso não se aplica a nós, que já teremos corpos glorificados. Nós seremos imortais, santos serão imortais, mas agora, aquelas nações que vão entrar no milênio, elas terão longevidade. Então é isso, meus irmãos. Hoje, e só também para não... Zacarias 14, tá? Último texto aqui. Vamos na sequência para a ceia do Senhor. Zacarias 14, versículo 9. Zacarias 14, versículo 9 diz assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então vejam, aqui nós já temos a menção do Senhor Jesus, rei de toda a terra. Na sequência, vamos ler aqui, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, vejam, no período do milênio, meus irmãos, todas as nações terão que estar vindo e adorando o rei, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus que estará reinando em Jerusalém. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. O Senhor tem controle sobre todas as coisas, sobre a chuva. Então, aquela nação que não quis vir em algum momento, não vai vir sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios, o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Por quê, meus irmãos? Porque a festa dos tabernáculos, ela justamente ela aponta para essa consumação que acontece no período do milênio. O período do milênio, ele é o período onde o Senhor vai estabelecer o seu tabernáculo conosco. E por isso que a festa dos tabernáculos, de maneira especial, aponta para o período do milênio. Então, de maneira especial, essa festa é mencionada como aquela que será, né, sempre rememorada nesse período do governo de Cristo aqui na Terra, durante esses 1000 anos. E aqueles que não se sujeitarem, imediatamente, né, elas são regidas, né, como a gente já viu algumas vezes, né, lá no capítulo 19, no capítulo 3, capítulo 2 de Apocalipse, as nações serão regidas com varas de ferro. Ou seja, precisarão estar em obediência. Quem não obedecer, né, a vara de ferro já vai, na hora, agir. Então, é isso, meus irmãos. Por hoje nós concluímos.